Olá, hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano, e você vai conferir o que foi notícia em 2020. Isolamento social, medidas de contenção, máscaras, álcool em gel, protocolos de saúde, lockdown, quarentena. Termos e medidas que entraram sem pedir licença na vida de pessoas em todo o mundo. O SARS-CoV-2 atingiu idosos e pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e doenças como a diabetes de forma cruel. O vírus surgiu em 2019 e a doença leva no nome o número do ano em que começou, Covid-19. Mas foi 2020 que foi virado de cabeça para baixo pela pandemia. Já em janeiro, o coronavírus se espalhou em Wuhan, cidade no centro da China, onde os primeiros casos foram detectados e logo começou a sair do país e da Ásia, causando estragos na Coreia do Sul. Em fevereiro, a Europa foi atingida. Itália e Espanha se tornaram um epicentro da pandemia no mundo, seguidos pelo Reino Unido, onde até o primeiro-ministro Boris Johnson foi infectado e precisou de cuidados intensivos. Entre os problemas de uma pandemia de tal magnitude, um apareceu logo de início: a busca por matérias-primas. Faltavam máscaras, cotonetes, insumos médicos e até respiradores, que são fundamentais em casos mais graves. Entre quarentenas, isolamentos e lockdowns, pessoas de diferentes países precisaram se adaptar às imposições da realidade. O novo normal foi o termo que chegou a virar piada, mas que ajuda a traduzir o que se viu, ou melhor, não se viu nas ruas. Pontos turísticos conhecidos pela lotação constante ficaram vazios. Avenidas movimentadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase sem carros. Eventos esportivos cancelados. As pessoas se acostumaram com o contato pelas janelas das casas. Cantorias, shows, aniversários, cada um no próprio canto, em busca de uma aproximação mesmo que à distância. Oficialmente, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, quando o número de casos ultrapassava a marca de 100 mil. Poucos dias depois, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados. Uma decisão inédita, já que o calendário olímpico só havia sido perturbado pelas grandes guerras que cancelaram as edições de 1916, 1940 e 1944. Depois da Europa, a Covid-19 atingiu em cheio as Américas, com caos e milhares de mortes no Equador, México e Peru. Brasil e Estados Unidos foram e são ainda os países mais atingidos do continente. O coronavírus não encontrou dificuldades para chegar a outros países. Sem conseguir controlar as fronteiras, países da América Latina viram os números de casos e mortes crescerem rapidamente. Áreas distantes e impenetráveis, megalópolis e cidades na miséria, florestas tropicais, montanhas, um deserto, fenômenos naturais devastadores e algumas economias duramente atingidas. O vírus caiu como uma bomba para os latino-americanos. 2 dos países mais atingidos pela pandemia no mundo estão na América Latina. Brasil e México sofrem com o isolamento social e a quantidade enorme de casos e mortes. O vírus se espalhou e uma das nações afetadas mais rapidamente e de maneira mais séria foi o Equador, em especial Guayaquil. No país, a curva de mortes aumentou muito rápido. Os sistemas de saúde entraram em colapso. Filas de carros de transporte de caixões se formaram nas portas dos hospitais e cemitérios. Milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus e os números aumentam descontroladamente em alguns lugares. E enquanto o mundo comemora o avanço nos esforços para a vacinação, a América Latina busca planos para imunizar a maioria da população. Um desafio que promete ser caro. Todos os países da região e do Caribe apresentaram interesse em participar do COVAX, o mecanismo da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso igualitário em uma corrida em que nações emergentes têm mais poder. O sonho da imunização em toda a América Latina pode se tornar realidade em breve, mas o desafio para alguns governos é pagar o alto preço das vacinas e da logística de distribuição.
Em 2020, o coronavírus mudou todos os planos da economia e política por onde passou. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado no dia 26 de fevereiro. A partir de março, a meta era frear a contaminação, nem que para isso precisasse parar tudo. O chamado lockdown foi uma saída em várias cidades dentro e fora do país. No início do primeiro semestre, um desconhecido ameaçador fez com que vários lugares nos mais diversos países se preparassem para uma quarentena. Uma alternativa capaz de diminuir a velocidade da transmissão do vírus. O novo coronavírus foi descoberto na China no final de 2019, mas só chegou aos outros países e alcançou a proporção de pandemia no começo de 2020. Durante a alta de casos, comércios, bares, restaurantes e escolas se mantiveram fechados por decretos locais. Na cidade de Wuhan, na China, considerada a origem do surto do novo coronavírus, também foi a primeira a decretar o lockdown. Com a medida, mais de 29 milhões de residentes foram obrigados a ficar em casa e as ruas ficaram praticamente desertas. O bloqueio incluiu o fechamento de vias e proibiu o deslocamento e viagens não essenciais. Só era permitida a saída para comprar alimentos, transportar doentes ou realizar serviços de segurança. Reuniões públicas, inclusive cerimônias religiosas como casamentos e até funerais, foram proibidos. Além da China, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, a França e a Alemanha também realizaram o confinamento ou fechamento total para evitar a contaminação. Na prática, o lockdown é a medida mais radical imposta por governos para que fosse cumprido o distanciamento social, uma espécie de bloqueio completo em que as pessoas devem, de modo geral, ficar em casa. Cada país ou região define de que forma esse fechamento deve ser feito e quais são os serviços considerados essenciais que devem continuar funcionando. O mesmo aconteceu em alguns estados do Brasil. O fechamento total foi adotado no Maranhão, Pará e Amapá, e em cidades dos estados do Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. A medida também chegou a ser discutida para aplicação em 3 grandes focos da doença no país, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Mas muitas cidades acabaram optando pela adoção de medidas restritivas de isolamento ou distanciamento social para conter a infecção. No segundo semestre, o país começou a flexibilizar a quarentena e liberou para que o comércio, restaurantes, academias e até cinemas e teatros reabrissem as portas, mas com medidas restritivas, limitando horários, capacidade máxima e uma série de cuidados para o seu funcionamento. As escolas, que trabalharam de forma remota na maior parte do ano, foram reabrindo aos poucos para atividades extracurriculares e depois para turmas do ensino fundamental. Muitos alunos não retornaram às aulas presenciais esse ano e ainda é polêmica a discussão sobre a volta às aulas, principalmente entre os pais dos alunos do ensino infantil. Além da preocupação com as infecções e mortes pela Covid-19, a crise na economia e desemprego também tirou o sono de muitos trabalhadores. No Brasil, o desemprego bateu recorde. A parada da economia foi devastadora para o mercado de emprego. E a taxa de desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre, atingindo mais de 14 milhões de pessoas. A crise só não foi maior no país por causa das medidas de apoio, como o pagamento do auxílio emergencial. O trabalhador contou com 3 parcelas de R$ 600, depois prolongadas, mas com o valor de R$ 300. No total, o governo liberou cerca de 300 milhões de reais como benefício criado para diminuir o impacto da crise sanitária entre os trabalhadores informais e a população de baixa renda. Mas o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em uma situação delicada em meio a forte crescimento da dívida. Os negócios na Bolsa de São Paulo tiveram que ser interrompidos várias vezes em março e o índice Bovespa registrou fortes quedas. O dólar também disparou e a taxa básica de juros caiu para a mínima histórica. Os bancos centrais pelo mundo tiveram de reduzir os juros para perto de zero e injetaram dinheiro na economia. E mesmo em meio ao caos econômico, o Banco Central não deixou de trabalhar pelo desenvolvimento de novas tecnologias, como o lançamento do Pix, em novembro, uma nova tecnologia que permite a transferência de dinheiro de forma instantânea, 24 horas por dia e gratuita para pessoas físicas.
Em 9 de fevereiro, enquanto o mundo ainda podia se aglomerar, o Oscar se rendeu ao cinema sul-coreano e o filme Parasita ganhou 4 estatuetas. Dirigido por Bong Joon-ho, o filme Parasita quebrou uma tradição de 92 anos em Hollywood e abriu uma nova era para filmes estrangeiros na maior indústria da 7ª arte no planeta. A obra, que conta a infiltração de uma família pobre em uma casa rica em Seul, conquistou 4 prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Desde a criação do Prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1929, este foi o primeiro ano em que um longa em língua não inglesa leva a principal estatueta. E veja a seguir, em 2020, cientistas encontraram fosfina nas nuvens de Vênus. E ainda, um ano memorável de recordes no automobilismo. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Terminou nesta quinta-feira o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. As empresas devem encerrar os acordos de redução de salário e jornada feitos com os funcionários. Com o fim do Programa de Preservação do Emprego e da Renda, o chamado benefício emergencial, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários. As medidas de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos de trabalho entraram em vigor em abril e valem até o dia 31. Pela legislação trabalhista, o acordo só continuaria valendo se o programa fosse prorrogado pelo governo federal. A suspensão e a redução de jornada e de salário não são permitidas por lei, mas foram liberadas por causa da pandemia e do estado de calamidade pública. Os empregados que tiveram o contrato suspenso ou o salário reduzido têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período do acordo, a não ser que sejam demitidos por justa causa. Se o empregador dispensar o funcionário sem justa causa durante o período de estabilidade provisória, vai ter que arcar com a indenização, que varia de 50% a 100% do salário. As empresas que decidirem demitir os funcionários também devem pagar as verbas rescisórias e indenizatórias normalmente, com os mesmos valores previstos antes da adesão ao programa do governo. A estimativa do governo com o programa era de preservar 10 milhões de empregos. Segundo o balanço, quase metade dos acordos foi de suspensão dos contratos de trabalho. E, neste caso, os salários estavam cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego, que é de R$ 1.818 para funcionários de empresas com receita bruta de até R$ 4.800.000. Neste ano, 2 mortes abalaram a NBA, a maior liga de basquete do mundo. Sem ligação com o novo coronavírus, David Stern e Kobe Bryant perderam a vida. No primeiro dia do ano, morreu David Stern, ex-comissário da Liga e responsável pela transformação do campeonato em um fenômeno mundial. Ele estava afastado do comando da NBA desde 2014 e ficou 3 semanas internado após uma hemorragia cerebral. O luto do basquete americano aumentou no final do mesmo mês, quando um acidente vitimou Kobe Bryant, a filha dele de 13 anos e mais 7 pessoas. O astro, que venceu 5 títulos da Liga pelo Los Angeles Lakers, recebeu homenagens de anônimos e famosos da NBA, do esporte, da televisão, do cinema e da política. Um ano memorável e de recordes no automobilismo. Lewis Hamilton ultrapassou o número de vitórias de Michael Schumacher. E um acidente que poderia ser fatal com uma imagem impressionante, olha só. No automobilismo, um recorde que parecia imbatível caiu em 2020. Lewis Hamilton atingiu o número de 92 vitórias, superando as 91 de Michael Schumacher. O piloto inglês, que utilizou a grande exposição da categoria para chamar atenção para a violência policial contra negros, continuou a vencer depois do recorde. Na vitória de número 93, confirmou o heptacampeonato seguido do Mundial de Construtores para a Mercedes, também um recorde. E na 94ª vitória, confirmou o próprio heptacampeonato, também igualando Schumacher como os 2 maiores campeões mundiais da Fórmula 1. Logo na primeira volta do GP do Bahrein,
O piloto Romain Grosjean foi atingido por Daniil Kvyat. O piloto francês perdeu o controle do carro e bateu de frente com o guarda-rail. Com a força do impacto, o carro partiu ao meio e explodiu. Grosjean ficou cercado pelas chamas por mais de 20 segundos, mas conseguiu escapar. A equipe de emergência rapidamente chegou ao local. O piloto teve queimaduras nas mãos. A disputa é acirrada pela presidência dos Estados Unidos. Um recorde de votos e Joe Biden foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram às urnas para as eleições mais importantes em décadas. E elas foram agitadas desde as primárias. Do lado do Partido Republicano, o presidente Donald Trump aparecia como favorito à reeleição. Já no Partido Democrata, as primárias foram recheadas de candidatos. Entre os mais de 20 postulantes, alguns chamaram mais atenção. A senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, o ex-prefeito de South Bend, em Indiana, Pete Buttigieg, o bilionário ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o senador por Vermont, Bernie Sanders, que reuniu importantes apoios e foi o último a anunciar a desistência da candidatura para a vitória do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Outra candidata que participou das primárias democratas foi a senadora pela Califórnia, Kamala Harris, que acabou sendo escolhida como vice-presidente. A oficialização das candidaturas ocorreu durante a pandemia, tema que marcou toda a campanha. Analistas acreditam que a pandemia foi decisiva para o resultado final. Com medo de comparecer às urnas no dia 3 de novembro, milhões e milhões de americanos decidiram votar de maneira antecipada. A votação por correio bateu recordes, apesar das críticas de Trump. Ao somar os eleitores que foram às urnas na terça-feira de eleições, o comparecimento foi o maior em mais de 100 anos. Na noite das eleições, Trump reivindicou a vitória. O início das apurações indicava um cenário favorável aos republicanos. Mas com a contagem dos votos pelo correio, a situação se inverteu e mais estados indicaram a vitória de Joe Biden, entre eles Arizona, Geórgia, Nevada e Pensilvânia, decisivos para o anúncio da vitória do democrata. Enquanto os estados iam confirmando a vitória, Biden começou a transição. E o que todos temiam está acontecendo. A segunda onda da pandemia do novo coronavírus parece ser mais devastadora do que a primeira. Países que tinham sido pouco afetados no começo da pandemia registraram números altíssimos de infecções. E locais que sofreram na primeira onda voltaram a registrar curvas ascendentes de casos. Várias nações precisaram voltar a decretar medidas de contenção do vírus. Nos Estados Unidos, vários estados impuseram novos isolamentos, inclusive com o fechamento de escolas. Na Europa, a Áustria fechou escolas e comércios não essenciais, enquanto a Alemanha decretou confinamento parcial até o início de janeiro. A Suécia, que teve uma abordagem menos rígida na primeira onda, restringiu as reuniões públicas de mais de 8 pessoas. O alerta é para as 2 primeiras semanas de 2021, que podem ter um aumento de casos. França, Espanha, Reino Unido, Itália e outros países precisaram implementar medidas para diminuir as curvas de contágio antes das festas de final de ano. O papel dos profissionais de saúde e da ciência foram de fundamental importância neste ano de 2020. A dedicação incansável na busca do tratamento e da cura de doentes deu forças para continuar a batalha até o seu esgotamento. E tanto esforço valeu a pena. A descoberta de vacinas e os testes foram realizados em tempo recorde. Alguns países já começaram a campanha de vacinação contra a Covid-19. A corrida por uma vacina que nos protegesse contra a Covid-19 era o que trazia esperança no mundo, que passou o ano de 2020 encarando de frente o inimigo, o novo coronavírus. Laboratórios de países diferentes uniram forças, com o objetivo de acelerar os resultados. E as parcerias foram feitas também para a testagem. No Brasil, várias vacinas na fase 3, que é a última antes da aprovação, vieram para que os profissionais da saúde ajudassem nos estudos. O país foi uma boa opção, já que o aumento de casos coincidiu com o momento da chegada das vacinas para a última fase, de testes em humanos.
Foram estudadas no Brasil a vacina produzida pela americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech, a da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca, da Johnson & Johnson e a Coronavac, da chinesa Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Nesse fim de ano, 6 vacinas contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas ao redor do mundo. A Rússia foi o primeiro país ocidental a aprovar uma vacina, em agosto. A Sputnik V, com 95% de eficácia, começou a ser distribuída a profissionais de saúde, idosos e professores. O Reino Unido começou a campanha com idosos e profissionais da saúde após a aprovação da vacina da Pfizer-BioNTech. Os Estados Unidos já usam, além dessa da Pfizer, a vacina da Moderna para imunizar sua população. E no Brasil, a vacinação só vai poder começar quando algum imunizante tiver autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O governo investiu em vacinas de diferentes países para garantir mais opções. Segundo a Anvisa, os imunizantes desenvolvidos pelos laboratórios AstraZeneca, Sinovac, Pfizer e Janssen são os mais promissores. A campanha nacional de vacinação está prevista para começar no primeiro trimestre de 2021. E em 2020, a ciência continuou avançando. Cientistas encontraram fosfina nas nuvens de Vênus. Cientistas anunciaram a descoberta da presença aparente do gás fosfina nas camadas de nuvens de Vênus, um gás presente na Terra e que gerou perguntas sobre a origem do elemento. Esta foi a primeira vez que o composto foi encontrado em um dos planetas rochosos do nosso sistema solar, além da Terra. A fosfina foi detectada pela observação da atmosfera de Vênus com 2 radiotelescópios e pode ter origem biológica. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!